Estamos estudando o livro de Daniel. Semana passada tivemos a primeira aula e eu gostaria só de repassar com os irmãos, antes de entrar na aula dessa manhã, que vai ser sobre Daniel capítulo 2, mas só relembrando aí os pontos principais da aula passada. Domingo anterior, né? Na verdade, teve na internet, não teve aqui, né? Domingo passado, por causa das eleições, foi só pela internet. Então, os pontos principais, os pontos-chave do livro de Daniel são a soberania de Deus sobre os governos humanos e as profecias, evidentemente, a respeito do fim dos tempos. E uma outra coisa que eu queria comentar com vocês hoje, brevemente, é a soberania do homem também em termos de governo humano, tá? Em termos de governo sobre a terra. Claro, uma soberania entregue por Deus, debaixo da autoridade de Deus, mas existe um governo humano acontecendo aqui no mundo e ele segue determinações divinas. Vamos começar só lembrando alguns versículos do capítulo 1 de Daniel sobre a soberania de Deus. O versículo 2, por exemplo, fala: o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. Quer dizer, o Senhor entregou Judá nas mãos de Nabucodonosor da Babilônia. Então, aqui a soberania de Deus, Deus determina quem vai vencer a guerra, né? Deus entregou Judá nas mãos da Babilônia. Versículo 9 diz: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Quer dizer, Daniel foi bem aceito pelo chefe dele lá na Babilônia, porque Deus concedeu que ele fosse bem aceito, né? Não diz que Daniel era muito simpático e por causa disso o eunuco gostou e abençoou ele. Não, pode até ser que fosse. Mas o fato não adianta você ser simpático ou ser antipático, se Deus não mover o coração do próximo para te receber bem, você vai ser mal recebido. E Daniel foi bem recebido porque Deus concedeu. Então você tem isso aí, a soberania de Deus sobre os governos e as guerras, a soberania de Deus sobre as relações humanas. E no versículo 17 você tem a soberania de Deus sobre os dons que você recebe. Ora, a estes quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Quer dizer, Deus deu inteligência, Deus deu dom de interpretação de sonhos, Deus deu visões a Daniel. Soberania de Deus nos assuntos sobrenaturais e também nos dons naturais, né? Você atingiu muitas coisas na sua vida porque você se esforçou e porque você é inteligente, você correu mais que os outros, palmas para você. Tudo bem, mas você só é inteligente, esforçado, tem saúde para isso, porque Deus deu para você, né? E deu oportunidades. Então Deus é o soberano. Outra coisa que eu falei é que o livro de Daniel e a Bíblia vão tratar sobre a soberania do homem. Existe, claro, o soberano da criação é Deus, mas ele concedeu, na sua autoridade, ele concedeu ao homem um certo grau de soberania sobre a criação, que faz parte da ordem que ele deu para Adão lá no Gênesis. Então, eu vou fazer aqui um retrocesso lá para Gênesis capítulo 1, porque vai ser interessante fazer uma comparação, uma conexão aqui do Gênesis 1 com o livro de Daniel. Olha só, Gênesis 1, quando Deus cria o homem, no versículo 26, ele diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Tá? Então você tem, versículo 28 pode ser também, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Isso aqui é domínio, né? Isso aqui é soberania do homem sobre a criação. Deus mandou o homem sujeitar a criação.
dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então Deus criou o mundo e Deus criou o homem para governar o mundo. Esse é o propósito original da criação do homem, é que ele fosse um governante, representante de Deus na terra. Alguém à imagem dele, alguém com a autoridade que Deus lhe deu para governar sobre esta criação, tá? Para a sua própria glória, mas ele fez assim, ele fez colocando um homem com essa autoridade. Então o propósito da criação do homem é esse aqui. Ele cria e já fala para o homem qual é o propósito. A sua tarefa é governar em meu nome aqui esta criação, como se o homem fosse um regente, um vice-rei, um regente, representante de Deus na terra, a sua imagem e semelhança, né? Deus lhe deu autoridade. Então você tem uma soberania. Os impérios humanos são uma implementação corrompida dessa soberania. O livro de Daniel vai falar muito sobre os impérios humanos, principalmente no capítulo 2 já vai falar, a gente vai tratar basicamente da estátua de Daniel, né? Ali representa os impérios humanos. Então você tem que esses impérios, desde os primeiros tempos, né? Se você for pensar após o dilúvio, você já tem Babel ali, né? Babilônia sendo formada, ali já é um império, né? E dali por diante, a Síria, Egito, todos os impérios que virão em sequência, são representações, são implementações do governo humano sobre a terra, só que é um governo corrompido pelo pecado. Então, são impérios iníquos, impérios sanguinários, impérios opressores, mas eles são uma representação de um governo que o homem tem sobre a terra. Foi corrompida a missão do homem aqui na terra. E aí o que acontece? Deus cria um reino aqui na terra para mostrar para o mundo como deveriam ser as coisas. Ele cria Israel. Ele chama um povo em Abraão e sua descendência, por Isaac e Jacó. Ele chama um povo, cria uma nação, e essa nação vai ser uma implementação do reino de Deus aqui na terra, para que Deus mostre para os outros povos como é que se governa aqui na terra. Sim, já aconteceu o pecado, houve a queda, as coisas mudaram, mas agora, nessa situação caída, amaldiçoada, existe uma implementação do governo de Deus por meio da sua lei, dos seus profetas, da sua nação, né? Então, é uma manifestação da regência do homem em conjunto com Deus. Se você abrir lá em 1 Crônicas 28:5, você vai ver isso. 1 Crônicas 28, capítulo 28, versículo 5. Aqui Deus está apresentando Salomão como o futuro rei, né? Davi apresentando Salomão como o futuro rei. Davi era o rei, o filho dele ia sucedê-lo no trono. Então, no 1 Crônicas 28, no versículo 5, Davi fala: e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele a Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Percebeu como que Davi se refere ao reino de Israel? Ele se refere como o reino do Senhor. Deus escolheu Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor. É o reino de Deus. Nação de Israel, no Velho Testamento, é o reino de Deus, a implementação do reino de Deus na terra. Era Deus reinando sobre a terra por meio do seu regente, que é o rei de Israel. Agora, nessa altura, o regente não é mais Adão, agora o regente seria Salomão. O rei de Israel é o rei do reino do Senhor. Só que o que acontece, a gente sabe, ao longo da história, também, assim como Adão fracassou, os reis de Israel fracassaram, o próprio Salomão fracassou, e o reino foi dividido. Teve reino do norte, reino do sul, eles se entregam à idolatria. Reino do norte vai para o cativeiro da Síria, reino do sul está, no começo de Daniel, no cativeiro da Babilônia. Este é o fim do reino de Deus, dessa representação da independência, da soberania do reino de Deus aqui na terra. A soberania da nação de Israel acabou quando eles foram para a Babilônia. Então,
uma parte foi para a Síria, outra parte foi para a Babilônia. Morreu a soberania nacional, soberania do povo de Deus aqui na terra por conta dos seus pecados, acabou. E aí começa o que a Bíblia chama de os tempos dos gentios. Uma expressão que talvez alguns já ouviram, os tempos dos gentios. É uma expressão que vai aparecer lá em Lucas, por exemplo, capítulo 21, versículo 24. Lucas 21, 24. Jesus falando sobre uma profecia a respeito da queda de Jerusalém, do fim dos tempos e uma série de coisas que nós já tratamos em outras ocasiões. Ele fala lá, capítulo 21 de Lucas, versículo 24. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então, tempos dos gentios. Alguns teólogos entendem que os tempos dos gentios começam quando Roma destrói Jerusalém no ano 70 depois de Cristo e espalha os judeus, tá? Ali começam os tempos dos gentios. Outros acham que começam já no cativeiro da Babilônia, ali quando começam as visões de Daniel sobre o fim dos tempos e o sonho de Nabucodonosor, que nós vamos ver essa manhã, né? Sobre aquela estátua das nações ali. Então agora não é mais Israel, a soberania nacional Israel não teve mais. Eles até voltaram da Babilônia, né? Estabeleceram de novo, reconstruíram o templo, né? Mas nunca mais foi como o reino soberano nos tempos de Davi e Salomão, tá? Então você pode discutir um pouco, será que essa palavra, essa expressão tempos dos gentios começa com o cativeiro da Babilônia ou começa com a queda de Jerusalém depois de Cristo? Mas o fato é, esses tempos vão se estender até a vinda de Cristo. O que é tempos dos gentios? Os tempos em que Israel não é mais soberano. Quem está pisando Jerusalém, está controlando Jerusalém, são as nações gentílicas, né? Então minha visão é que começa com Babilônia já, depois a Grécia, depois Roma, tem a Medo-Persa também, né? Então essas nações todas governaram sobre Jerusalém. Jerusalém não teve mais soberania nacional. Então eu entendo que começa na época de Daniel, começam os tempos dos gentios e vão acabar lá na vinda de Cristo, quando Cristo estabeleceu o seu reino. Então esse aí são o panorama aí do livro de Daniel, né? Uma coisa interessante que eu vi um pregador falando sobre o Billy Graham, aquele pregador famoso, né, do século XX, talvez o mais famoso do século XX. Ele falava muito com os presidentes das nações, né? Ele era muito convidado para conferências com os presidentes, principalmente os presidentes norte-americanos. E ele diz que uma pergunta que os presidentes sempre faziam para ele era a pergunta que eles mais faziam: como a história termina? Como é que a história termina? Essa é a pergunta mais comum entre os presidentes das grandes nações. E deve ser também a pergunta que está na mente de muitas pessoas. E o livro de Daniel trata justamente sobre isso. E alguns irmãos podem perguntar assim: irmão Érico, por que o irmão fala tanto sobre profecias? Toda hora estamos falando de profecias, já faz meses, anos que eu falo de profecias, né? E a resposta é a seguinte: eu não falo muito de profecias, eu estou ensinando a Bíblia na sequência. A Bíblia é que fala muito de profecias, não é culpa minha. Eu estou vendo a Bíblia e eu tenho que... Se eu fosse escolher os tópicos e fazer os assuntos por tópico, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre aquilo. Às vezes eu faço isso, né? Mas geralmente aqui na escola dominical eu estou fazendo a Bíblia na sequência. Então a sequência é essa e eu estou vindo na sequência e só tem profecias. Que culpa eu tenho, né? A Bíblia é cheia de profecias para responder essa pergunta: como é que a história termina? Sim. Esse é um assunto em si que a gente pode levar uma hora conversando sobre isso, né?
Este tipo de profecia, não creio que existe. Alguém que vai dizer como é que a história termina. Já está aqui, o que nós precisamos saber já está aqui. Existem outras visões e sonhos aí que as pessoas têm, e eu creio que Deus pode dar. Mas questões doutrinárias e proféticas a respeito do fim dos tempos, de forma alguma eu aceitaria alguém chegando e falando: eu tive uma visão que Jesus volta em 2021. Não aceite nada desse tipo, né? Agora, temos aqui então o que nós precisamos saber sobre o fim dos tempos nos foi dado. Se é importante para Deus, então tem que ser importante para nós, né? Eu só estou procurando seguir aí a Bíblia conforme Deus nos apresentou. A história termina, só para responder, como é que a história termina? A história termina com uma rocha esmagando os pés de uma estátua. É assim que termina a história. Uma rocha esmagando os pés de uma estátua, e essa rocha se transformando no reino de Deus por toda a eternidade. Deus estabelecendo finalmente o seu reino aqui na terra e estendendo esse reino por toda a eternidade. Esse reino não terá fim. Então é assim, e Deus governando sobre essa terra finalmente por meio do seu regente, o rei Messias. Aquilo que Adão não conseguiu cumprir, aquilo que Davi, que Salomão não conseguiu cumprir, aquilo que Nabucodonosor então nem se fala, né? Não cumpriu, os reis da terra não vão cumprir. Um dia o rei dos reis vai cumprir aqui na terra, vai estabelecer o reino de Deus e o governo de Deus por meio do Filho do Homem, que é também o Filho de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele vai reinar aqui na terra e vai cumprir aquele propósito para o qual o homem foi criado, que é governar sobre esta terra, sobre os animais e sobre os povos, né? Então é assim que a história termina, e é isto que Daniel vai nos ensinar no capítulo 2. Então vamos lá para o capítulo 2 de Daniel. Começa no versículo 1: No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Muitas vezes os sonhos nos perturbam, né? Este aqui tem toda a razão para perturbar. Não conseguia mais dormir. Daniel 2, versículo 1, tá? Um sonho. Talvez o sonho mais famoso da Bíblia, não vou dizer que é o mais importante, mas talvez aquele que é mais comentado, discutido, né? Tem vários sonhos importantes, sonhos de José, né? Aqui mesmo no livro de Daniel vai ter outros sonhos. Talvez esse aqui seja o mais famoso, né? Diz que aconteceu no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Vamos fazer uma pausa aqui. Segundo ano. Daniel foi com seus amigos, né? Ananias, Azarias e Misael, os 4 lá para o cativeiro, e eles foram treinados naquela faculdade lá dos babilônios, né? Foram treinados durante 3 anos. Isso diz o capítulo 1, nós vimos semana passada. 3 anos de treinamento, ao final dos quais eles foram examinados e foram encontrados 10 vezes mais cultos do que todos os demais, né? 3 anos, acabaram os 3 anos. Puxa, mas se acabaram os 3 anos, ele já se formou, né? Como é que aqui diz que Nabucodonosor vai ter um sonho no segundo ano do seu reinado? E aí ele chama os sábios para interpretar. Os sábios não sabem, ele chama o Daniel, que também já é um dos sábios, né? A impressão que dá é que já passaram então 3 anos, porque ele já se formou, né? Mas por que diz que é no segundo ano então? Parece que tem uma contradição aqui. O primeiro capítulo diz que a faculdade levou 3 anos, e aqui diz que é segundo ano de Nabucodonosor. Por que não é o terceiro ou quarto, né? Então isso é só mais uma curiosidade assim, tá? Não é tão importante para o estudo, mas uma curiosidade, né? Por que diz segundo ano? E as pessoas discutem isso mesmo, né? Por que será que fala segundo ano, né? Alguns acham que segundo ano pode se referir ao segundo ano depois que Nabucodonosor estabeleceu o seu império. Não segundo ano após ele ser coroado, mas segundo ano após ele conquistar o Egito e fechar o seu império, né? Estabelecer o império, e aí a partir desse... Alguns acham isso. Outros acham que os judeus não contavam pelo menos, o primeiro ano do reinado dos reis. O ano em que ele foi entronizado não é contado. Eles começam a contar a partir do segundo ano. Eles pegam um ano inteiro, né?
Se ele foi coroado em março, por exemplo, de 2020, e aí ele é rei durante 2021, eles só vão contar 2021. Aquele pedaço lá de 2020 que ele entrou no meio do ano, assim, ou no começo do ano, mas não pegou inteiro, eles não contavam. Então pode ser que seja isso, né? A contagem dos judeus é diferente, eles não contam o primeiro. Então, se você contar esse primeiro ano que ele foi entronizado, daria 3 anos, né? Isso é mais uma curiosidade, tá? Vamos continuar. Depois ele vai falar no versículo 2, o que aconteceu? Teve um sonho, não fala para ninguém o que é o sonho, mas ele perdeu o sonho. Versículo 2, então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. São magos, encantadores, feiticeiros e caldeus. Aqui você tem uma amostra de quem que eram os sábios do Oriente, nessa época. Aqueles que estudaram junto com Daniel. Por que não chamou Daniel na primeira leva? Não sei, talvez Daniel fosse muito novo ainda, ele preferiu chamar os mais experientes, né? Os mais velhos, os mais sábios. Daniel era recém-formado, né? Ele e os seus amigos. Então, parece que na primeira leva que eles não foram chamados. Foram os outros. Quem são magos? Então, Jesus nasce e vem magos do Oriente visitá-lo, né? Quem são magos? Essa palavra aqui, eles eram cientistas, eram treinados nas ciências dos babilônios, mas tinham essas ciências, não era como hoje em dia, onde você vai lá para a faculdade e você estuda matemática, física, engenharia. Eles estudavam tudo isso, mas também tinham misticismo e ocultismo também, tá? Era misturado. Eles estudavam a religião, as ciências, a astronomia e a astrologia, era tudo mais ou menos misturado, né? Então tinha religião e ciência misturada nesse treinamento deles. Os magos, então, é um termo aí, se você for olhar no hebraico, é uma palavra que fora do livro de Daniel, ela só aparece em 2 lugares. Um é o Gênesis 41:8. Vamos ver o Gênesis 41:8, que é uma história legal. Eu não vou ler a história toda, mas só para os irmãos lembrarem da história. É muito parecida com essa história de Nabucodonosor, do sonho de Nabucodonosor. Gênesis 41, versículo 8. Aqui é quando José foi lá para o Egito, vendido como escravo, foi parar na prisão, né? José foi parar na prisão. E o que acontece? José também, assim como Daniel, tinha o dom de interpretar sonhos, né? E aí você tem um outro rei muito importante, o faraó, tendo um sonho que tirou o sono dele também, né? Gênesis 41, versículo 8. Então disse a faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e o padeiro-chefe tivemos um sonho, etc. Ele vai contar. Então, o rei teve um sonho, né? Na verdade, o que eu queria dizer é que os magos não puderam interpretar. Onde é que está isso? Vamos ver aqui. Eu li o versículo errado. É o capítulo certo, mas o versículo errado. Onde é que o rei teve um sonho, mas ele vai... 15 então, né? Este lhe disse: tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Tudo bem, está falando já com José, mas antes diz que os magos não puderam interpretá-lo, né? Não há quem o interprete, mas tinha um lugar que aparece a palavra magos. Aqui, ó, versículo 8. Versículo 8, desculpa, irmãos. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Eles contou o sonho, mas ninguém havia que os interpretasse. Então tem magos ali, né? Adivinhos também é uma tradução, né? Essa palavra vai aparecer também lá no Êxodo 7, quando Moisés está duelando com os magos do Egito, aqueles que faziam sinais, né? A vara que se transforma em cobra e coisas assim, né? Então, eles tinham os magos que conseguiram reproduzir alguns dos sinais de Moisés, os primeiros, né? Magos. Ambos os casos são no Egito, né? Então vocês veem, são pessoas com ciência,
mas com um domínio do ocultismo também. Tem magia envolvida aqui também. Aí você tem lá no Daniel 2, você tem também ele falando de encantadores. Essa já é uma palavra babilônia, que só aparece no livro de Daniel. Então, o encantador é quem? Alguém que hipnotiza outro, né? Tem o poder de encantar uma serpente ou uma pessoa, né? Isso é um encantador, né? O feiticeiro é uma palavra hebraica aqui, que se refere a pessoas que lidam com poções mágicas, né? Mistura coisas e fazem poções. Pode ser remédio também. O feiticeiro faz remédio. Eles atuavam na época como médicos também. É como numa tribo você tem um pajé, né? O pajé, ele é o médico da tribo, mas ele é também um feiticeiro, né? Ele mexe com as plantas, ele tenta curar as pessoas, ele trabalha com as plantas e com as divindades dele. Ele invoca as divindades e usa as plantas. Então você pode ter um benefício da medicina nas plantas, mas eles também misturam com a religião deles. Esse é um feiticeiro, né? E você tem os caldeus. Quem são os caldeus? Caldeus é um sinônimo de babilônio, o babilônico, né? O povo da Babilônia é chamado de caldeus, mas aqui especificamente está se referindo aos sacerdotes deles, tá? Os sábios e sacerdotes também são chamados às vezes de caldeus, tá? Uma classe ali de pessoas. Tá bom, então essa faculdade que Daniel fez foi uma faculdade meio mística, né? Ele teve que se manter puro contra essas coisas aí, estudando tudo isso, descobrindo quais são as divindades do panteão da Babilônia. São esses aqui, eu não acredito em nenhum deles. Meu Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas ele teve que estudar esses deuses aí, né? Não participou da religião deles, mas ele estudou essas ciências aí de remédios, de astrologia, tudo isso, mas sempre focado. Eu sei o que a Bíblia diz, eu sei o que meu Deus diz, eu sei o que eles dizem aí. Faculdade tem que ser assim. Você vai estudar, você tem que saber, olha, estou estudando, vou aprender as coisas, ouve tudo, retende o que é bom, né? Tem que ter muito discernimento, muito cuidado. E aí então você vai, ele chama esses sábios, né? E esses sábios, os caldeus, disseram ao rei, em aramaico, versículo 4 de Daniel 2, os caldeus disseram ao rei em aramaico, ó rei, vive eternamente. O que é aramaico? Era uma língua que eles falavam ali no Oriente Médio, na época, principalmente os assírios, e aqui, algumas pessoas, a partir daqui, o livro de Daniel vai começar a ser escrito em aramaico. Velho Testamento, quase tudo escrito em hebraico, né? Mas aqui você tem um trecho longo aí que vai até lá o capítulo 7, versículo 28. Então, do Daniel 2, 4 até o 7, 28, é tudo escrito em aramaico, que é a língua falada entre os pagãos ali naquele mundo, tá? Por quê? Porque são mensagens para os pagãos, mensagem para os povos, não só para Israel, né? Então ele usou a língua em aramaico. A partir daqui, para nós é tudo português, né? Foi traduzido tudo para o português, graças a Deus, mas no original, então, esse trecho não é em hebraico, ele é em aramaico. Alguns arqueólogos contestaram a Bíblia neste ponto, dizendo assim: este aramaico aqui do livro de Daniel não é desta época aí do século 5 a.C., que é a data que se supõe que foi escrito o livro de Daniel. Este aramaico é lá do século 2 a.C. Então Daniel foi escrito no século 2 a.C., quando muitas das profecias já tinham se cumprido. Alguns falam assim, eles não acreditam na inspiração divina, não acreditam que Deus daria profecias que se cumprissem. Então eles falam assim: Daniel foi escrito no século 2, quando já tinha tudo se cumprido. É só um relato histórico. Mas a arqueologia avançou e acabaram descobrindo textos do século 7 a.C. em aramaico, neste aramaico do livro, mesma língua escrita aqui no livro de Daniel, tá? Então depois descobriram, não, o aramaico aqui é muito mais antigo do que vocês pensavam, tá? Esse argumento contra a Bíblia não serve mais, tá? Então você tem aí, como eles falando: ó rei, vive eternamente, capítulo 2, versículo 4. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Óbvio, né? Conta o sonho e a gente vai interpretar. Muito fácil assim, né? Por quê? Porque
qualquer um pode inventar uma interpretação para um sonho, né? Claro, o rei não era bobo, então o rei poderia checar se a interpretação fazia sentido ou não, se havia contradição entre eles, né? Então o rei vai ter um cuidado aqui. E ele fala no versículo 5: respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a interpretação. Você não é mago? Então fala o que eu sonhei. Aí já começaram a tremer na fase aí os magos, né? Eu quero algo sobrenatural aqui. Eu não quero simplesmente uma adivinhação, né? Essa tradução aí, os adivinhos, né? Eles adivinhavam mesmo. Eles eram charlatões muitas vezes, né? O ocultismo tem o seu poder, existe coisas sobrenaturais no ocultismo, mas eles não podem tudo que eles acham que podem, né? Então eles têm muito charlatanismo também, muitos enganadores, adivinhos. E o rei não era bobo. Ele me conta o meu sonho e depois você me interpreta. Em versículo 7, responderam a segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho aos seus servos, lhe daremos a interpretação. Eles fizeram de tontos, né? Como se não tivessem entendido o que o rei falou. Fala o sonho que a gente interpreta, né? Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Você viu a lógica do rei? Se você me disser qual é o sonho, eu vou saber que você tem poder de interpretá-lo, que não é uma adivinhação. Agora, se você não pode nem dizer o que eu sonhei, então eu não vou acreditar na sua interpretação se eu te contar o sonho, né? Ele botou eles contra a parede, né? Isso aqui é forte, né? Muito forte. Versículo 11. Os magos responderam: a coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então, apesar de que a gente tem contato com os nossos encantamentos, a gente consegue contato talvez até com os deuses menores, né? Mas só Marduk, talvez, o maior dos deuses, né? Que sabe essas coisas, né? Esse aí está muito longe, não consegue, né? Sabe que até hoje tem gente que é de igreja e que pensa isso aqui, que os deuses, ou que Deus está muito longe, não habita com os homens, né? Tem gente que acha isso, pessoas que não acreditam no Espírito Santo, pessoas que se chamam cristãs, de certas seitas, que se chamam de cristãos, mas que dizem: não existe essa pessoa do Espírito Santo que vocês dizem que habita com vocês, em vocês, né? Eles falam: não, o Espírito Santo é a força de Deus, mas Deus está lá, Ele nos deixou mandamentos e nós devemos obedecer os mandamentos. Ele está lá no trono, Ele não está aqui em nós, né? Isso é só jeito de falar, eles acham. Então, estas pessoas não estão melhores do que os magos da Babilônia, que dizem: os deuses não habitam com os homens. Eu digo para você, não só Deus habita com os homens, como Deus habita nos homens e mulheres que creem nele, né? Jesus falou: o Espírito Santo está convosco e estará em vós, né? 1 João 14, ele fala, né, que o Pai, eu e meu Pai viremos e faremos morada em vocês, né? Ele estava falando disso, do Espírito Santo que Ele enviaria. Deus habita, nós somos templo do Espírito Santo, Deus habita em nós. Se Deus não está em nós, então nós não somos melhores do que os antigos que só tinham uma lista de mandamentos para obedecer, né? Eles tentavam obedecer e tentavam agradar os deuses por meio dos seus rituais. Mas não é assim. O cristianismo não é assim. O cristianismo é Cristo vivendo em nós por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo e é o Espírito do Pai. Aí, versículos 15 e 16,
O Daniel foi avisado também, então Deus, o rei ficou irado, mandou matar todos os magos, né? Chutou o balde. Então, mata todo mundo, não quero mais saber desses magos, né? Aí eles foram lá avisar Daniel de que ele ia ser morto também, ele e os amigos dele. E no versículo 15 ele disse a Arioque, encarregado do rei. Daniel está falando para ele, né? Por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a sua interpretação. Daniel, sempre sereno, né? Eu também acho que ele parece com José nessas horas, né? José era assim: me joga no buraco, tá bom, estou no buraco, né? Me vende como escravo, tá bom, eu sou escravo. Me mentiram contra mim, fui para cadeia, Parece que com José no Egito estava sempre coisa. Eu não sei se era assim, né? Mas a aparência que dá é que ele estava sempre tranquilo, confiando em Deus, né? Até que Deus o exaltou. E Daniel parece assim também: tem que ir para o cativeiro, vamos para o cativeiro. Tem que ir para a faculdade de pagã, vamos para a faculdade de pagã. Tem que. Ele falou que vão morrer. Peraí que eu vou interpretar esse negócio, né? Isso aqui para mim é mamão com açúcar. Não era bem assim. Ele não confiava em si mesmo, né? Mas ele sabia que ele tinha dom de interpretação. Ele vai falar com o rei e ele fala: me dá um tempo que eu vou interpretar teu sonho, eu vou resolver essa parada, né? Muita confiança em Deus, sabendo o dom que Deus tinha dado para ele. Só que a confiança é em Deus, tanto que ele vai no versículo 17 e ele fala: então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então, claro que era sério, estavam correndo risco de morrer, risco de vida, né? Então, eles foram orar a Deus pedindo misericórdia. Talvez eles ficaram apavorados, né? Principalmente os outros três, não sei. A minha leitura assim parece que eles não estão nem aí. Deus vai fazer, gente. Então, a primeira leitura parece isso, mas a Bíblia não comunica emoções das pessoas em geral, tá? Às vezes sim, mas muitas vezes a Bíblia não comunica para nós quais foram as emoções deles, né? Será que ficaram com muito medo? Não sei. A Bíblia só fala, eles se juntaram e oraram. Pode ser que estavam calmos, pode ser que estavam com medo, mas o fato é, entregaram para Deus e pediram misericórdia para que não morressem junto com os outros magos, né? E aí ele faz aquilo que se deve fazer, vai pedir para Deus revelar esse sonho a Daniel. E aí tem uma oração linda de Daniel, agradecendo a soberania de Deus mais uma vez, sempre esse ponto da soberania de Deus se destacando no livro de Daniel. Desculpe. Versículo 20 disse Daniel, foi revelado, né? Versículo 15, então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Não sei se foi um sonho de Daniel, não sei se foi um transe de Daniel, ou como veio essa visão na sua mente, mas ele teve uma visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Paulo diz que em Deus habita em luz inacessível, né? Ou João diz que Deus é luz. E aqui ele está exaltando de novo que Deus mora, e com ele mora a luz. E eu entendo que nesse sentido aqui, no contexto de Daniel, essa luz significa a revelação, aquilo que ilumina aquilo que estava em trevas. Por exemplo, o sonho lhe foi dado, lhe foi revelado. Deus iluminou, Deus trouxe a luz, né? Professor, sim. Qual é a diferença entre uma visão e um sonho? Qual é a diferença entre uma visão e um sonho? Os dois, de certa maneira, são visões, só que no sonho você está dormindo. No sonho você está dormindo. A visão, você pode estar acordado. As visões que nós vimos do livro de Ezequiel, por exemplo,
Ele estava ali junto ao rio Quebar e ele viu a glória do Senhor, mas estava acordado. Nada no texto diz que estava dormindo, né? O sonho é uma coisa que você está dormindo. Então, aquele dos lados, você também viu perfeitamente. Ali viu também, é uma visão. Não é que era físico, que existia mesmo aqueles monte de ossos ali, mas ele viu. Era algo que Deus lhe deu, ele não estava dormindo. Nada no texto diz que ele estava dormindo, né? Já José foi visitado por Gabriel em sonho. Diz o texto lá em Mateus, né, que José, marido de Maria, não estou falando de José do Egito agora, marido de Maria, ele foi visitado em sonho, um anjo lhe falou, receba Maria, né? Porque o que ela tem é concebido do Espírito Santo. Então, às vezes Deus fala por um sonho, às vezes Deus fala por uma visão na Bíblia. Então você tem... Ele falou com Samuel também. Samuel, estava acordado. Estava acordado, né? Tanto que ele ia falar lá com Eli, foi você que me chamou, né? Então, às vezes é sonho, às vezes é visão. Aí no versículo 25, então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Olha a confiança desse servo do rei, o Arioque, né? O Daniel falou que vai revelar, ele ficou todo empolgado. Puxa, agora não vai mais morrer todo mundo, né? Até ele devia estar com medo, né? Ele que cuidava dos magos, será que ele cuidou mal dos magos, né? Aí ele ficou aliviado, alguém vai revelar. E aí ele vai e começa a descrição. Versículo 37, vamos pular aqui para o versículo 37. Não, antes disso. Versículo 27 a 28, ele começa a falar com o rei, ele diz, os magos não podem revelar isso, só Deus, o Deus do céu pode revelar isso, e ele diz, aquele pois que revela os mistérios, se vai revelar. Então, versículo 30 em diante, a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas porque, para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Vamos pensar no sonho, então. Ele vai descrever aqui. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esse é o sonho do rei, uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, e o ventre e os quadris de bronze. As pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis. Eu vou fazer uma pausa aqui, então. Ele vai começar a interpretar. Então, estátua, já falei dessa estátua quando estudamos Apocalipse. Falei muitas vezes nessa igreja dessa estátua. Tem gente que vai dizer, não aguento mais ver essa estátua. Não aguento mais uma aula dessa estátua. Toda hora essa estátua, né? Tem coisas nessa estátua que eu não falei ainda, que eu queria trazer para vocês nessa manhã, tá? Mas de fato não tem uma cabeça de ouro, peito e braços de prata, bronze nos quadris, pernas e pés, ou pernas de ferro, pés de ferro misturado com barro. Eu vou ler a interpretação do Daniel, nosso tempo já está avançado, não vou me delongar com isso, já falei dessa estátua mesmo muitas vezes, mas eu vou ler e depois eu vou fazer um comentário sobre principalmente os pés de barro e de ferro. Mas vamos lá, este é o sonho e também a sua interpretação, versículo 36, diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Veja a soberania de Deus. Deus deu a glória para Nabucodonosor. Então Nabucodonosor é a cabeça, está interpretado, não tem o que discutir. A cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro.
Perceba, eu comecei a aula falando sobre por que Deus criou o homem. Por que era mesmo? Alguém lembra? Por que Deus criou o homem? Lá no Éden. Para adorá-lo, mas ele dá umas palavras a mais ali para Adão. Qual é a ordem de Deus para Adão? Cuidar dos animais, dominar sobre eles, dominar sobre a criação. O que ele diz que Deus deu para Nabucodonosor? O que Deus deu para Nabucodonosor no versículo 38? Daniel 2:38. Os homens, os animais do campo, as aves, para que dominasse sobre todos eles. Ele está cumprindo o propósito para o qual o homem foi criado, dominar sobre a criação. Só que este é um ímpio, ele vai dominar mal e vai ser punido por isso. Só que a responsabilidade dos governos humanos é dominar bem. Os governos humanos não são um problema no mundo. Os maus governos humanos são um problema. E o problema é que todos somos maus por natureza. Mas o fato de haver um governo que governe sobre os animais, as terras, as pessoas, não é errado. O problema é o coração dos homens, né? E das mulheres. Então você tem, mas aqui Deus deu esse poder para que Nabucodonosor exercesse a sua tarefa. Versículo 39: depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então, segundo o reino que veio logo depois da Babilônia, que no livro de Daniel mesmo ele vai aparecer, é o reino dos medos e persas. Medos e persas, né? Eles vão dominar. Se você vai lendo aí o livro de Daniel, lá nos capítulos mais para frente, você vai ver que eles se referem aí já aos reis da Pérsia. Não é Dario. Dario não era rei da Babilônia, era rei da Pérsia. Aquele da Cova dos Leões já não é mais Babilônia. Ali já é a Pérsia que invadiu a Babilônia e já dominou. Então o próximo reino que Daniel viu acontecer é esse de braços e peito. Alguns vão associar isso aos braços são a Média, o peito são a Pérsia ou vice-versa, não sabe, né? Mas é o Império Medo-Persa, de ferro, não, desculpa, prata. Prata é mais forte que o ouro, mas é menos valiosa que o ouro. Tinha menos glória do que o reino da Babilônia, tinha menos riquezas, tinha menos beleza, tinha menos poder o seu rei. O Nabucodonosor, o que ele falava era lei, ele era um Deus na Babilônia, entre aspas, Deus entre aspas na Babilônia. O que ele falou, se ele quiser mudar de ideia, ele muda, se ele quiser exaltar, ele exalta, e no dia seguinte, se ele quiser matar, ele mata. Tudo que ele quisesse, ele fazia. Os reis da Medo-Persa não eram assim, eles tinham menos poder. Como que a gente sabe disso? Por exemplo, quando o rei Dario fala, olha, quem orar para outro Deus vai ser lançado na cova dos leões. Legal. Lei estabelecida, ele é poderoso, né? Depois Daniel ora para outro Deus, Daniel tem que ser lançado na cova dos leões. O rei queria lançar Daniel na cova dos leões? Não. Ele podia decretar, Daniel não vai para a cova dos leões, ele podia fazer isso? Não podia, por causa da lei dos medos e persas que não se pode revogar. Não podia, ele mesmo não tinha autoridade de dizer, não, Daniel não vai para a cova dos leões. Ele queria, mas não tinha esse poder. Então Nabucodonosor tem poder absoluto, ele é o ouro. Dario é prata, ele tem muito poder, tem até mais força militar, porque o Império Medo-Persa foi maior que o da Babilônia, mas não tem tanta glória, e o rei não tem tanto poder, é prata. Depois vem um terceiro, esse terceiro, você vai ler lá nos capítulos para frente de Daniel, a gente vai ver, ele fala, é o rei da Grécia. Macedônia e Grécia, Império de Alexandre o Grande, que dominou muito mais do que todos eles. Ele foi da Europa, Grécia até a Índia, e passou pelo Egito, Israel, tudo. O reino maior. Bronze é mais forte do que a prata, ele conquistou mais coisas. Só que bronze vale menos que a prata. Ele tinha menos poder, menos glória do que Dario e do que Nabucodonosor. Por quê? Porque na Grécia tinha a democracia de Atenas, onde já existiam leis, onde os cidadãos de Atenas poderiam votar e escolher certas coisas sobre a vida social. A Grécia não era um império absolutista, onde o rei tem o poder absoluto para tudo que ele quiser. Não, existe já um princípio de democracia sendo formado, tá? Então, ele tem menos glória, o rei, né? E aí, você vai caminhando na visão.
Então você tem lá, versículo 40. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Esse próximo reino, se você for ver ao longo da história, ele já não é mencionado pelo nome aqui no livro de Daniel. Este enorme maioria dos estudiosos entende que só pode ser o Império Romano, o maior de todos os impérios da antiguidade, o império mais forte. Ferro é mais forte que bronze, que prata e que ouro, só que ele é menos valioso. Ah, mas os Césares romanos não eram representantes dos deuses na terra? Sim, todos eles eram, tá? Só que os Césares romanos tinham menos poder do que qualquer outro desses, porque em Roma havia um princípio de república representado pelo Senado. Eles tinham senadores, os senadores fazem as leis. O César tinha que prestar contas para um Senado. Então você já tem menos poder para o rei, mas ele tinha mais força militar. Ele dominou toda, ali você vai pegar a Europa ali, Espanha, a França, chegaram até a Grã-Bretanha, Alemanha, Itália, Grécia, vai para Israel, Egito, norte da África. É o maior império da antiguidade. Quantos anos durou esse império? Esse império vai do século II a.C. oficialmente até 1453, com a queda de Constantinopla. São 1.600 anos. 1.600? É muito tempo. Mas tem mais. Esse império não acabou aí. Esse que é o ponto interessante, porque o império ele vai continuar nos pés, né? Esse é um império que vai ser esmagado pela rocha. Então, como é que pode ser esmagado pela rocha se ele já foi esmagado, né? Já houve antes disso as invasões bárbaras, etc. O império enfraqueceu. Então vamos continuar para entender esse finalzinho aí, para a gente não ficar em aberto assim. Você pode pensar, mas por que a rocha esmaga esse império de ferro, né? Mas onde fica o Império Britânico? Onde ficam os astecas, os incas, os maias, os da Mongólia, lá Gengis Khan, o Império Bizantino, Império Otomano, dos muçulmanos, o Califado, né? Enorme o império. Por que para no romano, né? Por que o romano que vai ser esmagado? Essas são perguntas legítimas. Vamos tentar responder. Então, você tem ali, versículo 40, o quarto reino então será forte como o ferro, né? Já vimos isso, versículo 41. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, atenção, o último império, o quarto império de ferro, ele se estende até o fim dos tempos, e na sua fase final, pouco antes dessa pedra ser cortada, ele estará misturado com barro. São 10 dedos que representam 10 reis, que em outra visão mais para frente vão ser representadas por 10 chifres, e que no Apocalipse aparece como 10 chifres. São 10 reis. Então ele é fraco, ele não é tão forte como os outros, porque existe divisão entre eles. Tá? Não existe um poder absoluto para o seu governante, e existe muita divisão. É uma liga de nações com 10 reis dando poder para um império. Esse império que eu disse que é o Império Romano, mas o Império Romano já acabou. Guarda aí. No final, há uma rocha que é cortada. Jesus Cristo é a rocha. Ele é a rocha sobre a qual a igreja é edificada, a rocha que os construtores desprezaram. Quem cair sobre essa rocha será esmagado, quem sobre ela cair será feito em pó. Jesus falou isso.
Cristo é a rocha. Cristo vai voltar, vai destruir o anticristo e vai estabelecer o seu reino aqui na terra. Mas sobre o Império Romano no final, como falamos desses outros impérios que apareceram? Parece que a visão se resume somente a impérios que dominaram sobre a terra de Israel. Então, astecas e maias estão excluídos dessa visão, não tem lugar nesta visão aqui, porque eles dominaram aqui na América, não sobre Israel. Mongólia também não entra aqui nesta visão. Você vai ter aqui estes reinos que passaram aí. O Império Romano foi o mais forte, que durou, como eu falei, até a queda de Constantinopla. Só que acontece o seguinte: o Império Romano não acabou com a queda de Constantinopla no século XV. Esse Império Romano, ele é engraçado. Quando os bárbaros alemães invadiram, os germânicos invadiram o Império e derrotaram os Césares, eles estabeleceram um império que para eles era o Império Romano, era o Santo Império Romano, eles falavam. Os reis germânicos se declaravam imperadores de Roma, eles dominavam sobre a Europa, era o Império Europeu. Quando cai Constantinopla, ali você tem os otomanos dominando, mas os otomanos, os turcos, né? Quando eles dominam sobre o Império Romano do Oriente, eles se declaram como imperadores dos romanos. É Kaiser, o termo é César que eles se declaram. Eles dizem: nós somos o Império Romano do Oriente. Depois você vai ter esse império, então ele vai até o século XX. Você tem ali uma disputa lá do Santo Império Romano dos germânicos com o Império Romano dos otomanos, mas todo mundo quer ser César de Roma. Depois você tem Napoleão na França, ele quer fazer um Império Europeu, e ele se declara também um novo representante dos Césares antigos. Napoleão, ele modelou-se no Império Romano. Ele imitou até a arquitetura dos romanos. Você vai ver o Arco do Triunfo, se você for em Paris, na Champs-Élysées, você vai ver o Arco do Triunfo, é um arco romano, mas foi feito pelos franceses, né? Porque imitando o Império Romano. Para ele, Paris era a nova Roma e ele queria um Império Europeu. Em 1811, ele quis construir um palácio em Roma para o seu filho, a quem ele declarou que era o rei de Roma. Ele queria estabelecer Império Romano. Ele diz: eu sou um verdadeiro imperador romano, sou da melhor raça dos Césares. Napoleão Bonaparte falou isso. Depois do século XX, Hitler, vocês conhecem a história. Ele domina sobre a Europa, né? Ele queria que o seu império fosse o Terceiro Reich. O que é Terceiro Reich? Alguns talvez já ouviram essa expressão, o Terceiro Reich. Qual que é o primeiro e qual que é o segundo? O primeiro é o Império Romano, dos antigos Césares. O segundo é o Santo Império Romano, dos germânicos. E o terceiro era o dele. O meu vai ser a continuação do Império Romano. É isso que queria Hitler. O Império, então, aquele Heil Hitler que eles fazem, né? Alguém vai pegar isso na internet, vai pegar eu fazendo Heil Hitler, vai colocar só essa parte no Facebook, né? Tá vendo? O Érico é nazista. Eles faziam Heil Hitler. Heil Hitler é a mesma coisa que Ave César. O cumprimento dos Césares era assim, Ave César. O cumprimento dos nazistas era Heil Hitler. Era uma cópia que eles fizeram. A águia alemã, representante dos nazistas, é a águia romana, é a mesma águia, é uma coisa. É a implementação do Império Romano. Então, o sonho desses megalomaníacos é reestabelecer o Império Romano na Terra. No final dos tempos vai haver um renascimento do Império Romano na Terra. Como vai ser, não sabemos, mas deve pegar aquela região dos povos muçulmanos e da Europa, com certeza passando por Israel. E vai ser um império dividido, uma liga de nações governando aí. Não estou fazendo adivinhação, estou olhando para a história e para a profecia, e deve ser isso que vai acontecer. Os sultões otomanos, eles se declaravam também, como eu já falei, imperadores dos romanos. E hoje nós vivemos em repúblicas inspiradas na República Romana, e as nossas leis são baseadas no direito romano. Quem estuda direito vai saber o que eu estou falando. Tem matéria no curso de direito que é direito romano. Nós vivemos sob repúblicas moldadas no Império Romano. Nós só estamos aguardando o César. Quem é o novo César? E esse novo César um dia vai aparecer e ele vai ser o anticristo. Este César, que virá com o apoio dessas 10 nações,
que não vão estar muito unidas. Esse barro aqui tem uma fraqueza, uma fragilidade nessa união, vai haver conflitos entre eles, né? O mundo não vai se unificar perfeitamente, pode esquecer isso daí, mas vai haver disputas, mas vai haver também apoio. E um dia Cristo volta e derrota esses impérios e estabelece o império de Deus aqui na terra. Ok, irmãos? Espero que tenha... Quando eu era criança, eu vi o católico dizer assim: eu sou católico, apostólico, romano. Os católicos costumavam gostar de falar isso, enfatizar o romano ali no final. De fato, mais um ponto, é romano. É romano. Mas ele nem sabia o que era romano. Pois é, já é uma outra história. Vamos encerrar com uma oração. Vou pedir para o irmão João Júnior. O João Júnior pode orar para a gente encerrar.